Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Gestão de categorias nunca foi tão importante como hoje, especialmente no momento em que todo mundo reconhece a importância do consumidor, de a gente conseguir entender o consumidor, seus hábitos, aquilo que ele quer e construir o nosso negócio para agradar o máximo possível e para atender as necessidades desse consumidor. E é por isso que hoje a gente traz aqui uma especialista nesse assunto, para que a gente possa se aprofundar nesse tema tão importante. Fica com a gente. E hoje eu estou aqui com a Ana Carolina Franceschi Simões, da Connect Shopper. Ana, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para bater esse papo aqui conosco. Eu que agradeço, André, é um prazer participar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Legal, a gente que fica agradecido aí, estamos super empolgados para ter esse bate-papo com você. E antes eu queria te pedir para contar um pouquinho para a gente aí da sua trajetória, da sua história, como é que você caiu nesse mundo, nesse universo do varejo? Pois é, eu queria ser publicitária, meu sonho era ser publicitária, fazer campanhas maravilhosas, fui fazer faculdade, fiz Casper Libero, comecei a trabalhar em mídia, que era a área que eu descobri que era realmente o que eu queria, eu não era muito criativa, então eu achava que a mídia tinha a ver, eu gosto de números. E aí fui, por indicação de uma amiga, chamada para fazer uma entrevista no Ibope. Fui fazer entrevista no Ibope, um pouco despretensiosa, e aí acabei entrando, me apaixonei pela área de pesquisa. Trabalhava na divisão do Ibope, que na época chamava Latin Panel, que hoje é a Kantar, né? E lá comecei minha carreira em pesquisa, fiquei muitos anos lá, aprendi tudo lá, desde mexer no Excel, no PowerPoint, até metodologias, fazer apresentação, atender clientes. Me apaixonei, me especializei bastante na área de higiene, pessoal e beleza, atendendo alguns clientes como Unilever, e me apaixonei por esse mundo. E aí recebi uma proposta para ir para a Nielsen, para a mesma área também, de pesquisa com o consumidor, fui para a Nielsen, e lá na Nielsen fiquei também bastante tempo, e eu descobri que pesquisa não era só consumidor final, né? Que também tinha todo o lado de pesquisa no varejo, no ponto de venda. E aí, como a gente brinca, o bichinho do varejo mordeu. E aí eu comecei a perceber que como era encantador trabalhar com varejo, com números, identificar por que as pessoas compram tal produto, de quanto em quanto tempo elas compram o produto, em que canal que eles compram o produto. E fiquei muito tempo trabalhando na Nielsen com a parte de treinamento, de pesquisa, até que há cerca de 8 anos comecei a trabalhar na Connect Shopper. Já conhecia a Fátima Merlin, que é a CEO da Connect Shopper. Conheci a Fátima na Kantar e ela tinha acabado de montar a Connect, né, com esse desejo aí de atender varejo, indústria e de levar um conhecimento que ela tinha obtido aí na Kantar e em tantas outras empresas. E aí comecei a trabalhar na Connect Shopper. Há 8 anos estou lá, a Fátima e eu e mais uma equipe que também veio de mercado de pesquisa. E aí, acabei ficando na parte de consultoria para varejo, para indústria. Hoje a gente atende tanto varejo quanto indústria, na maioria são varejistas. E a gente tenta, na Connect Shopper, passar para os nossos clientes conceitos da importância de ter o shopper no centro das decisões, da importância do processo de gerenciamento por categoria, da importância de tratar o gerenciamento por categoria como um processo e não um projeto. E é isso que a gente faz todos os dias, e agora nesse período aí de pandemia mais ainda, porque é um momento bem específico para o varejo, né, alimentar sobretudo, então a gente tem trabalhado muito em ajudar os nossos clientes a entender o que está acontecendo, a melhor forma de vender, de expor o produto nesse momento, né? Basicamente é isso. Muito bom, parabéns aí pela trajetória. E é interessante, né, você citou a Fátima, ela... Para a gente se torna quase um sinônimo, né, de falar de GC. A gente lê o livro dela, inclusive tem na biblioteca da Bluesoft, a gente sempre recomenda para os colaboradores, é um material muito rico aí, que com certeza ajuda muita gente, muitas empresas, né. E, Carol, a gente vinha falando, né, que nos últimos anos, nos eventos, né, o shopper vem ganhando cada vez mais espaço, né? Especialmente nos eventos de varejo, na NRF, como um evento internacional.
aqui no congresso da APAS, em São Paulo também, a cada ano a gente vê mais espaço para falar de gestão de categorias, para falar de entender os hábitos e o comportamento do consumidor. E agora, com essa coisa toda de personalização, de a gente conseguir, de alguma maneira, ter um relacionamento de varejo com o consumidor, quase que de um para um, né? Entendendo o que ele gosta de comprar e não tratando essa relação de uma forma genérica, mas de uma forma mais especial. Como é que você vê todo esse movimento ao longo desses 8 anos, né? Acontecendo e evoluindo, está melhorando, as empresas estão acertando mais nos últimos anos? Sem dúvida, André. A gente percebe que mesmo na época que eu trabalhava em instituto e a gente tinha contato com o varejo, a preocupação em entender o shopper, nem se falava shopper há um tempo atrás, né? Pelo menos não no Brasil, mas de consumidor, mas que na verdade é o shopper, que é a pessoa que está lá comprando na minha loja, essa preocupação era muito menor, né? Sobretudo nos varejos mais familiares, nos varejos pequenos, a gente não sentia muito, até pouco tempo atrás, essa preocupação de entender o shopper. Era muito mais uma questão da área comercial, lidando com a indústria e nem sempre, em mínimas vezes, colocando o shopper aí no centro das decisões. O que a gente tem notado de alguns anos para cá, e concordo com você cada vez mais, todo o varejo, a indústria também, mas falando especificamente do varejo, todo o varejo está cada vez mais preocupado em entender o shopper, né? Como que o shopper gostaria que essa gôndola fosse exposta? Qual produto eu deveria colocar aqui para chamar mais a atenção do shopper? O layout da minha loja faz sentido para o shopper ou para ele tá difícil dessa forma, né? Então a gente tem notado, sem dúvida nenhuma, uma preocupação muito maior dos varejistas de todos os portes, seja familiar, seja não familiar, pequeno, médio, grande. A gente tem notado essa preocupação crescente, sim, com o shopper, sem dúvida nenhuma, especialmente nesse período que a gente está agora, né? Então, há um tempo atrás, era difícil você conversar com o varejista e mostrar para ele, mostrar não, mas convencê-lo da importância de ter um layout shopper lógico, como a gente fala, né? E hoje em dia é mais fácil, eu acho que existe muito mais informação. Os próprios livros da Fátima, que são bastante disseminados aí no mercado, a nossa presença em APAS, em todas as associações em todo o Brasil, eu acho que faz muita diferença. Essa visão tá mais linear entre todo mundo, dessa importância que é de fato para quem eu tenho que olhar, né? Com quem eu tenho que me preocupar, que é com esse shopper, e para ele voltar na minha loja, né? Que é um dos livros da Fátima. Meu shopper não voltou, e agora? Ele precisa voltar. Então, o varejo tem que se preocupar em fazê-lo voltar, né? Então, sem dúvida, a gente percebe cada vez mais essa preocupação do varejo, sim, de ter esse olhar para o shopper, sem dúvida. E é interessante como as coisas estão todas conectadas, né? Eu acho que a gente vem sentindo uma consciência maior do varejista também de tentar entender quem ele é, quem é o cliente dele, que público exatamente que ele quer atender, como é que ele se posiciona, qual que é o melhor formato da loja dele, né? A gente viu uma grande onda de atacarejo, agora a gente vê muita gente repensando qual que é o melhor modelo para poder atender o seu consumidor. E junto com isso vem essa coisa toda, né? De como é que isso está relacionado com pricing, como é que isso está relacionado com essa personalização, como é que isso está relacionado também com o e-commerce. Eu acho curioso o e-commerce, não sei se na experiência de vocês, ele acaba talvez trazendo mais ainda essa consciência de, no momento de pensar no mix, a gente pensar em como que o consumidor compra, por justamente a gente ter que colocar em pequenas caixinhas ali, né, que são as categorias que o consumidor vai navegando. E um fato curioso, a gente olha assim as categorias do comprador do supermercado, a maneira que ele compra. Então ele chama ali de mercearia líquida. E o consumidor não chama desse jeito, o consumidor não escolhe desse jeito. Então a gente vê dois universos. No universo do e-commerce, a gente já vê uma linguagem mais próxima daquela que o consumidor usa, porque tem que ser fácil para ele navegar. Mas na loja física e até na maneira que o nosso time dentro do varejo está pensando, muitas vezes continua pensando num modelo um pouco diferente, né? Carol, como é que você vê isso? É importante existir esses dois universos, essas duas formas de a gente categorizar os produtos, ou tudo deveria, de alguma maneira, fluir para que todo mundo pense da mesma maneira que quem está comprando, da mesma maneira que o shopper pensa? Perfeito, André. Na Connect a gente trabalha sempre pensando 100% no shopper, então a gente sempre comenta com os varejistas que qualquer trabalho de gerenciamento por categoria, né,
ele começa pela base de dados, ele começa justamente em como meus produtos estão estruturados. É mercearia líquida? É assim que o shopper compra? Será que não tem uma forma de eu deixar isso de uma forma mais fácil para o meu shopper? Então, tanto na minha estrutura lá de cadastro mesmo, onde eu coloco os itens lá no meu software, quanto de fato na gôndola, a gente sempre preza por trabalhar com soluções, porque é assim que o shopper compra. Será que um shopper que vai num supermercado comprar um detergente líquido para louça, ele não poderia também ter a oportunidade de interagir com outros produtos de cozinha e complementar essa cesta, né? Então, em GC, a gente trabalha muito no conceito de solução. Aqui nada mais do que agregar as categorias que fazem parte da mesma solução pro shopper, não pro varejo, né? Não porque o comprador compra um item e o outro comprador compra outro item, mas a mãe que vai comprar um produto para o seu bebê, como que isso deveria estar exposto, né? Ela vai comprar um leite, ela também vai comprar uma papinha, ela também vai comprar um cereal. Como é que eu posso fazer isso ficar mais fácil de ser encontrado na minha loja, né? Então, no conceito de GC, a formação de soluções, tanto na base do cliente quanto na exposição, é muito, muito importante. Então, a gente tem aí sempre experiências de criação do mundo homem, criação do mundo bebê, criação do universo feminino e tantos outros que a gente pode ter, o cantinho do churrasco e assim por diante. Então, a gente entende isso como extremamente importante. Então, respondendo mais diretamente sua pergunta, sim, a gente tem notado que alguns varejos ainda têm essa visão um pouco mais tradicional, mas a maioria deles nos procura constantemente para a gente ajustar a base de dados e o layout deles, já pensando nessas soluções, porque eles entendem que é assim que o shopper está comprando. E isso vai totalmente em linha com a primeira pergunta que você me fez. Por que o varejo está querendo fazer isso? Porque ele está olhando mais para o shopper, porque ele entende que é importante ele olhar para o shopper. Então, se antes eu tinha uma loja e que eu tinha produtos de cuidados com a roupa num corredor, outros produtos de cuidado com a roupa em outro corredor, e eu tinha que fazer o shopper andar 2, 3 corredores para achar itens para essa mesma solução de lavar roupa, por exemplo, a gente vê que isso hoje acontece cada vez menos. E eu não estou falando só de varejos grandes, varejos de pequeno e médio porte também são nossos clientes e também tem essa preocupação. Então, a gente sente essa mudança de mindset, esse aumento de preocupação em ter tanto internamente uma base de dados quanto uma loja mais voltada para o shopper. Muito bom, Carol. E eu tenho a impressão, né, que o shopper também está se tornando um pouco mais complexo e as categorias também, né? A gente olha para a categoria de café, por exemplo, que antes era tão simples, né? Era basicamente café em grão, café moído, e hoje tem tantas variedades, tantos tipos diferentes, tantos formatos, né? Cápsula, o tipo do grão, a origem. E aí alguns varejistas percebem que para o consumidor que eles atendem faz sentido se especializar e ter atender com vários tipos de produtos, subtipos ali. Vai se tornando cada vez mais difícil para ele de organizar, de entender, de deixar simples para o shopper e de saber, né, o que ele tem que comprar, o que não deve comprar. A mesma coisa por conta dos itens que tem sem glúten, por exemplo, aqueles que são mais saudáveis, né? Aqueles que são regionais. Percebi muito isso, o consumidor valorizando mais os produtos que são produzidos perto da casa dele, né? Na Whole Foods nos Estados Unidos, eles fazem questão de colocar uma placa bem grande para indicar, olha, esse produto é local, ele é produzido aqui perto. E com toda essa complexidade, eu acho que a gestão de categorias ganha mais relevância ainda, porque senão a gente acaba ficando perdido no meio de tantas possibilidades, né? Exatamente. A gente nota essa preocupação maior do shopper em produtos locais, né? Se você vai, por exemplo, num Trader Joe dos Estados Unidos, você vê essas áreas já definidas, já sinalizadas, como você mesmo colocou. Isso é uma coisa que vem começando no varejo brasileiro de um tempo para cá. O shopper percebendo o valor dele comprar um produto local para ajudar a sua comunidade e para ter uma garantia de qualidade maior aí, né? A gente vem percebendo esse movimento, e o que a gente vem percebendo também como a gente chama de descomodização de algumas categorias, o próprio café, como você colocou. Mas um ponto muito importante, André, que você também citou, cada varejo é um varejo, né?
Então não adianta a gente sugerir um processo de GC de café, por exemplo, para um varejo e transportar ele 100% engessadinho para outro varejo. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque o shopper é diferente. Porque a estratégia que eu tenho para café de um varejo para outro é diferente. Um varejo vai querer ganhar quantidade de vendas na categoria de café, venda mesmo, em unidade. O outro vai querer gerar maior rentabilidade. Então, o processo de GC que a gente vai desenhar para esses dois varejos é completamente diferente. Talvez um varejo tenha lá 3 módulos de cápsulas e mais um de cafés especiais, por exemplo, e no outro não faça sentido ter isso tudo, porque não tem público para isso, não tem tamanho para isso, não é estratégia, né? Então, um ponto que a gente sempre fala no processo de GC, e é um dos passos lá do processo de GC que a Connect implementa em 100%, dos clientes, que é o processo criado pelo professor Brian Harris, né, que é o criador do GC lá nos Estados Unidos e com quem a gente tem contato direto, é justamente isso, olhar para a estratégia do cliente, né, o que esse cliente quer com essa categoria, quem é o shopper desse cliente. A gente tem clientes, André, por exemplo, muito pequenininhos no interior de São Paulo, que tem uma estratégia, um tamanho, um shopper, e tem outros muito pequenininhos no interior do Paraná. O shopper é diferente, as marcas regionais são diferentes, a maneira do shopper fazer a compra é diferente, né? Então tudo tem que ser analisado para que a gente consiga entregar para o shopper de novo a melhor solução, né? A solução de fato que ele busca. Em categorias como saudáveis, que você comentou, isso também acontece. Existia um mito há um tempo atrás de que só quem consumia produtos saudáveis eram classe AB. E a gente entende que não é isso, eles consomem de forma diferente, né? E a Connect acompanhou aí uma série de pesquisas sobre o assunto de saudáveis e posso te afirmar, todas as classes, ou vamos falar de classe ABC, estão consumindo saudáveis, mas cada um à sua maneira. Para a classe C, talvez o saudável seja um biscoito integral e uma barrinha de cereal. Para uma classe A, talvez já seja um biscoito sem glúten, né? Uma coisa 100% vegana. Então, muda o que é saudável para cada um, mas a tendência de consumir coisas mais saudáveis vem para todo mundo. Mas, de novo, eu preciso entender quem é meu público. Quem é que está lá na minha loja comprando, né? E isso faz toda a diferença para eu montar essa estratégia para o meu shopping. Muito bom. Quer dizer, não tem almoço grátis, não tem uma coisa fácil, pronta. A gente tem que olhar para a identidade de cada varejo, para a estratégia dele, e no final o resultado do trabalho de GC vai ser diferente para cada companhia, né? Não vai ser replicável. Exato. E aí acho que começam a surgir algumas dúvidas, né? Aqui do nosso supermercadista ouvinte, que é como é que eu começo a fazer isso, para quem eu dou essa responsabilidade, esse é um trabalho que eu tenho que fazer com o meu time de compras, é um papel novo que eu tenho que criar dentro da minha companhia. Por onde que a gente começa? Não tem fórmula certa, André. Quando a gente chega num varejo para montar uma área de GC, né, a gente sempre fala que o ideal é que exista uma área independente chamada gerenciamento por categoria, que tenha uma pessoa, a gente até brinca, uma pessoa que tem que gostar de números, tem que gostar de uma boa e velha planilha de Excel, tem que conhecer a loja, tem que entender o que está acontecendo na loja, mas ao mesmo tempo tem que ser uma pessoa que está aqui internamente também transitando bem em todas as áreas, né? No RH, no comercial, em operações, em supply, em pricing e assim por diante. Normalmente o que a gente sugere é que tenha uma pessoa específica de GC. Alguns clientes nossos colocam um GC sob o marketing, outros sob o comercial, outros sob uma diretoria maior acima. Não tem fórmula certa, mas a gente entende a importância de criar, sim, uma área de GC com uma pessoa que tem essa responsabilidade. A gente já teve alguns casos de varejistas, alguns anos atrás, que optaram por não criar uma área de GC, mas pegar uma pessoa que era um comercial ou mesmo um pricing e também atribuir essa função de GC para ele. Isso funciona? Não sei dizer se funciona ou não, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque o gestor de GC, ele deveria ter um conhecimento aí muito grande, conseguir transitar pelas áreas, visitar a loja, visitar concorrente, ler sobre a categoria, fazer uma série de ações que, se ele acumula esse papel com um papel de pricing ou de gestor comercial, por exemplo, talvez ele não vai conseguir desempenhar tão bem. Então, a gente sugere que seja formada uma área de GC, com a formação que deve acontecer, mas que tenha uma pessoa disponível, né? A gente tem um caso de um cliente que a área de GC começou com uma pessoa, aqui em São Paulo.
A gente ficou lá 2 anos montando essa área, montando os processos e toda essa questão de fato implementar o GC. Quando nós saímos desse cliente, essa uma pessoa tinha virado uma equipe de 9 pessoas. Então, esse gestor de GC que se especializou, ele formou analistas, ele formou estagiários e formou, inclusive, jovens aprendizes que conseguiam fazer tudo isso lá do GC para girar. Quer dizer, é um varejo que se tornou aí referência hoje no GC, né? Porque conseguiu capacitar uma pessoa para formar essas pessoas, para formar essa equipe e fazer o processo perdurar. Porque esse é um ponto também, né, André? A Fátima sempre comenta isso. A gente precisa fazer o GC perdurar. O GC não é um projeto que começa, tem um meio e tem um final. Ele é um processo como qualquer outro, né? Ele é cíclico. Então, a gente precisa ter esse cuidado de cuidar para que um processo de GC seja implementado, seja controlado e perdure, para que, de fato, a área fique viva sempre, como uma outra área qualquer. O marketing, o comercial, a área de abastecimento, enfim, o GC é mais uma área, né? E acaba sendo um trabalho muito multifuncional também, né? Porque o impacto, impacta na questão de logística. Se a gente vai ter muitos itens de uma categoria ou poucos itens, como é que a gente distribui isso? Antes distribuía em pallet numa certa frequência, agora a gente vai distribuir em caixas numa frequência maior. Como é que a gente trabalha com as margens desses diferentes produtos, né? Poucas marcas, muitas marcas, o volume que a gente compra da indústria. Quer dizer, o preço que a gente coloca, então existem é um prisma enorme, cheio de coisas para se olhar e com muitas áreas para colaborar, né? Para fazer um trabalho em conjunto. Exatamente, essa pessoa do GC precisa transitar muito bem entre essas áreas, porque o GC não existe por si só, né? A gente fala que o GC é um trabalho de todos, né? O GC precisa conseguir transitar bem no comercial para rever um sortimento, rever um mix, precisa transitar bem no pricing para puxar uma pesquisa de preço da concorrência da curva A, por exemplo, precisa transitar bem na área de abastecimento para checar se os parâmetros estão corretos para aquela virada de loja num novo planograma, por exemplo. Ele precisa transitar entre todo mundo, conhecer um pouquinho de cada área para conseguir fazer esse trabalho que é de todo mundo junto, né? O gestor de GC, ele é o centro do GC, claro, mas ele tem várias ramificações, ele precisa de todas essas outras áreas para o processo acontecer, senão ele não acontece, ou ele acontece e acaba, que também não é legal, né? Com certeza, tem que ter continuidade, né, e tem que estar sempre revendo, né, porque o consumidor é dinâmico, né, o consumidor também muda, surgem novos produtos, surgem novas necessidades e a gente tem que estar sempre correndo atrás disso tudo. E, Carol, como é que você vê essa questão de personalização e customização, né, que tem sido cada vez mais falada também? Como é que isso funciona junto, né, com a gestão de categorias? Existe algum tipo de integração entre esses conceitos? O que a gente entende do lado do GC é que a personalização é muito nesse sentido de eu entender quem é esse meu shopper, né? E às vezes, até usando ferramentas de CRM, por exemplo, a gente consegue entender que a maioria dos meus shoppers faz uma compra pequena, a outra faz uma compra grande. Como é que eu posso direcionar algumas ações específicas? Então, já tem alguns varejos com atitudes aí, com atividades muito relevantes no sentido de mandar ofertas personalizadas, né? Outros não, mas de acordo com a cesta de compras que eu tenho, se o varejo tem aí essa cultura do CRM, por exemplo, né, de ter esses dados que são tão importantes para o GC, a gente consegue fazer uma personificação, sim. Isso falando do alimentar, claro, quando você vai para o peixe, o matcom, o cenário pode ser um pouco diferente, mas pensando no alimentar, o que a gente tem entendido muito é a personificação nesse sentido, de vou analisar a cesta de compra do meu cliente. Bom, então nos últimos meses ele comprou aqui cerveja, salgadinho e pão de forma, por exemplo, né? Vou entender um pouquinho essa cesta dele para soltar algumas ofertas personalizadas para ele voltar e comprar, né? A gente vê hoje poucos varejos trabalhando 100% bem a todo vapor com CRM, né? Porque é uma massa de dados muito grande e o GC se alimenta muito dessa massa de dados, né? O CRM tem uma importância muito grande para o GC conseguir sugerir alguma oferta alguma ação de personificação ou de customização, né? Mas quando você tem essa área consolidada na empresa, os dados que você tem são de extrema importância para que a gente consiga fazer ofertas mais efetivas, por exemplo.
Muito bom. E uma dúvida também, né? Muitos varejistas, supermercadistas acabam tendo muitas lojas. E às vezes em regiões diferentes, uma loja no litoral, uma loja aqui na capital, né? Às vezes em cidades diferentes, mais para o interior. A estratégia que se utiliza dentro de uma rede, ela é única ou a gente precisa olhar a loja e para cada uma a gente deve traçar um plano diferente, entender de uma maneira diferente? A experiência que a gente tem, André, é que não é nem tratar todo mundo igual, nem loja a loja, né? Loja a loja seria, se você tem um número grande de lojas, a gente tem cliente com 20, 30, 40 lojas, né? Você tratar esse loja a loja é muito complicado. Como é que a gente trabalha? Com o conceito de cluster, né? O que é o conceito de cluster? É você, de forma estatística, enfim, bem organizada, você entender quais lojas têm coisas em comum, né? Então, homogêneas em si, e heterogêneas entre si para a gente formar cluster de loja. Então, por exemplo, eu tenho uma loja na Zona Leste de São Paulo que tem X mil metros, tem um ticket médio de R$90, um público AB. Que outra loja, além dessa da Zona Leste, eu tenho características parecidas para que me faça ter a certeza de considerar que essas lojas são parecidas e podem estar no mesmo cluster. Quando isso acontece, a gente consegue fazer estratégia por cluster. Então, um cluster vai ter um mix, outro cluster vai ter outro mix, um cluster vai ter um planograma, outro cluster pode ter outro planograma, porque as lojas são parecidas em si, né? E isso se mostra bastante efetivo. A gente tem alguns clientes que trabalham com a metodologia de cluster, que não é uma metodologia caseira, né? Uma metodologia de fato que a gente tem estatísticos que se envolvem para realmente ver o que tem, quais lojas de fato podem ser colocadas no mesmo cluster. E aí você consegue trabalhar com muita tranquilidade em fazer um processo de GC para esse cluster. Isso acaba ficando muito mais fácil do que a gente tratar loja a loja. E muito mais efetivo do que eu tratar a rede como um todo. A gente tem um cliente que tem loja tanto em bairro nobre quanto em periferia, ou quase periferia, né? É muito óbvio para ele que o mix é diferente, mas o que mais é diferente, né? Será que a precificação tem que ser igual, a exposição tem que ser igual, a promoção tem que ser igual? Então, todos os P's aí, que a gente brinca, os P's do varejo, eles têm que ser adaptados de acordo com essas lojas. Eu não posso vender apenas itens premium numa loja mais na periferia e apenas itens low price numa loja de bairro nobre. Isso parece muito óbvio, mas a gente às vezes se depara com exemplos que não fazem sentido. Então, parar para olhar o meu mix, a minha exposição, a minha precificação, minhas ações promocionais, a minha comunicação da loja, é muito importante a gente dar essa parada e olhar isso em diferentes lojas, né? Em diferentes ambientes, com diferentes estruturas. Muito bom, muito bom. E uma outra coisa também, né, que acho bastante importante, é essa questão toda de como é que a indústria pode colaborar, né? E como é que o varejista também, muitas vezes, pode impor uma estratégia diferente daquela que a indústria está tentando promover dentro do varejo? Porque a indústria tem a agenda dela, tem aquele mix que ela deseja, né, que o varejista tenha em linha sempre. E o varejista, por outro lado, quando ele começa a fazer um trabalho bacana de GC, ele começa, muitas vezes, para poder seguir a estratégia dele, ter que dizer não para algumas coisas e, ao mesmo tempo, pedir a colaboração da indústria para que essa estratégia seja executada, né? Na sua experiência, como é que é essa história da colaboração entre o varejo e a indústria, né? E dessa questão também de, muitas vezes, o varejista ter que dizer não para algumas sugestões que vêm da indústria, né? Esse assunto é bastante importante, né, André? A gente também sente uma colaboração maior nos últimos tempos. Primeiro eu vou falar um pouquinho da indústria, né? O papel da indústria para o GC ele é muito importante, porque a indústria é quem tem toda a verba disponível para fazer pesquisas de árvore de decisão, de hábitos de compra, de entendimento do shopper. Então a indústria, no geral, ela chega no varejo com um leque de informações muito ricas para o varejo, que o varejo não tem essa cultura de ter essas informações.
Eu já participei de diversas reuniões entre indústria e varejo muito produtivas. A indústria levando dados relevantes, dados específicos daquele shopper, daquele varejo, comparando com um mercado concorrente que faz sentido. Então, a indústria tem uma expertise muito grande, tem áreas de marketing, áreas de pesquisa e desenvolvimento, áreas de shopper, muitas indústrias possuem. Então, eles têm uma gama de informações muito poderosa para levar para o varejo, né? O que a gente percebe nos últimos anos é, sim, um nível de colaboração maior entre a indústria e o varejo. Há mais ou menos um ano, a gente na Connect soltou uma pesquisa com os nossos clientes varejistas, perguntando como era essa relação, né, entre ele e a indústria. A grande maioria falou que era boa, mas poderia melhorar. E a gente perguntou o que poderia melhorar. E nessa pesquisa, que a gente até divulgou na época, eles falaram trazer mais informações do meu perfil de shopper, né? Da minha área, da minha região, do meu perfil de shopper. Então, a gente nota essa aproximação, ao mesmo tempo a gente nota uma oportunidade da indústria não ter só aquela apresentação engessada que ela vai apresentar no açaí e no Saint-Marché e na Coop e no Pão de Açúcar, né? Mas a gente entende essa oportunidade que a gente já vem caminhando muito da indústria fazer apresentações para o varejo com dados mais focados no shopper daquele varejo, né? Por um outro lado, não, complementando, o que a gente entende é que nesse momento específico que a gente está vivendo agora, desde março, a gente entende que essas relações elas vão se estreitar mais ainda. A gente também fez uma pesquisa cerca de um mês atrás, um pouquinho menos talvez, com varejos de todo o Brasil, e a gente perguntou para eles, você entende que vai estreitar ou não essa relação do varejo com a indústria, essa relação de colaboração, né? E a grande maioria fala que sim, que vai estreitar, porque a gente está vivendo um momento muito atípico, né? A gente vê a indústria se movimentando muito para mostrar a preocupação da sua marca com esse momento, de não só preocupação em vender, mas de se colocar como uma marca preocupada com a pessoa que está em casa, com a pessoa que está com a vida completamente modificada, e a gente entende que isso também acontece na parte do varejo e com certeza, pelo que a gente viu pela pesquisa, essa relação vai ser cada vez melhor. A indústria também tem cada vez mais a visão do shopper no centro das decisões, com a vantagem de que ela tem muito mais dados, muito mais informações para isso. A partir do momento que a gente enxerga a indústria conseguindo traçar planos focados naquele varejo, com informações relevantes para aquele varejo, esse relacionamento se estreita cada vez mais. E é para isso que a gente acredita na Connect, que a gente está caminhando nesse momento. E, Carol, uma coisa que a gente sempre escuta, né, essa pergunta, quantos níveis de categoria o supermercadista tem que ter? Eu sou a pessoa na Connect que faz a maior parte aí do trabalho de cadastro, né? Minha grande paixão. Me dá uma base toda bagunçada e eu vou te entregar ela bonitinha, redonda, pensada no shopper. Então, o ideal, quanto mais níveis, melhor. Mas a gente sempre fala que o ideal para ficar bem redondo é 4 níveis a partir da categoria. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem clássico. Categoria biscoito, segmento biscoito doce, grupo biscoito wafer, subgrupo wafer chocolate. Se a gente consegue ter esses 4 níveis a partir da categoria, é o ideal. Por que a gente fala a partir da categoria? Porque antes da categoria a gente costuma ter seção, setor e departamento, né? E aí totalizaria 7, que é o melhor dos mundos. Mas se eu não consigo ter 7, se eu tenho minimamente 4 a partir da categoria, eu já consigo ter uma base bem robusta. Ah, muito bom, muito legal. É porque você começa a ter tantos atributos, né? Uma coisa que a gente está fazendo para os clientes e pensando na melhor forma é de deixar ele colocar esses atributos obrigatórios dentro das categorias, né? Então, sei lá, se ele chegar, por exemplo, no nível de cerveja, ele poder colocar um atributo que é com álcool ou sem álcool. Ou no café, ele poder colocar o tipo da moagem. E aí, quando for aquela categoria, aquele atributo se tornar obrigatório. E aí, especialmente para o e-commerce, isso é bacana, porque no e-commerce dá para você trazer toda essa riqueza de detalhes para o consumidor escolher, né? O que acontece hoje, a gente tem um cliente que está com esse problema agora, que é justamente isso. Ele tem muitos atributos na estrutura mercadológica dele, e aí ele acaba ficando sem espaço para, de fato, níveis. Então, ele tem hoje lá só 2 níveis para o produto e o resto é atributo, que é marca e gramatura. Então, acaba ficando muito restrito. Então, o que a gente sempre sugere?
que eu tenha minimamente esses 4 a partir de categoria, e aí atributos, marca como um atributo, não como a estrutura mercadológica, gravatura como atributo, unidade de medida como atributo. Então é assim que a gente costuma trabalhar, porque senão você acaba inchando, seja qual seja o software que você usa, e aí você acaba não conseguindo classificar as coisas do jeito que você precisa. A gente vive isso, esse é praticamente o meu dia a dia, na verdade. É porque a gente sempre comenta com os clientes, André, que todo o processo de gerenciamento por categoria começa na estrutura mercadológica, né? Então, a gente já aceitou projetos de GC que o cara falava, não, minha estrutura está perfeita, eu tô com um caso agora, tá? Uma rede grande do interior de São Paulo, que falou, não precisamos fazer estrutura não, vamos direto pro GC. Bacana, não conseguimos ir direto pro GC, porque a estrutura dele é muito ruim, então a gente está tendo que dar um passo atrás, arrumar a estrutura dele, subir aquilo pro sistema dele e aí sim desenvolver o GC. Então essa é a parte mais importante, começar pelo cadastro, é o que a gente mais faz. Muito bom, excelente. E Carol, quem está nos ouvindo e está interessado em melhorar esse trabalho de gestão de categorias ou de repente está interessado em começar a fazer um trabalho de gestão de categorias e quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, como é que pode encontrar mais informações, como é que pode buscar a ajuda de vocês? Pode acessar o site da Connect Shopper, Connect com 2 N's, Shopper com 2 P's. Também tem os perfis nas redes sociais da Fátima Merlin, no LinkedIn, no Facebook. Pode entrar em contato com a gente tem maior alegria aí de atender o varejo e a indústria, principalmente nesse momento aí que tá todo mundo precisando de uma luz de para onde vamos agora, né? Exatamente. Não, excelente. Carol, mais uma vez quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Nossa, esse papo foi super bacana, eu já aprendi bastante aqui com você nessa conversa, tenho certeza que todo mundo que nos assistiu aqui gostou bastante. A gente vai deixar também aqui na descrição alguns dos livros da Fátima, que são também uma excelente fonte aí para quem quiser saber mais, né, sobre esse assunto de gestão de categorias. Puxa, foi um papo super gostoso, agradeço de novo, né, muito legal. E você que está nos assistindo, precisa de um RP em nuvem, moderno, especializado no varejo supermercadista, conta com a gente, a Bluesoft está à sua disposição, nossa equipe está sempre pronta para fazer uma demonstração sem compromisso, para que você possa conhecer o melhor da tecnologia para o varejo. Muito obrigado e até o próximo episódio.